Continuando a nossa aula, eu separei para vocês lá no material alguns conceitos de fontes do direito tributário, só para a gente entender do que a gente está falando, tá bom? A gente vai definir, por exemplo, o que é costume. A gente sempre fala de costume, costume também é uma fonte do direito administrativo, né, que nós já estudamos. Mas o que é o costume? São regras de conduta, gente. É, São situações que o cidadão comum segue com convicção de que essa regra tem um caráter jurídico, mas na verdade é só um costume, não está na lei. Mas o cidadão segue este costume acreditando que isso se trata de uma regra jurídica. E eu gosto de dar um exemplo seguinte: o que eu vou falar pode ser que tenham cidades que já promovam a penalidade de se esse fato ocorrer, mas acredito que aqui no nosso, por exemplo, no Araçatuba não ocorre. A gente não tem um costume muito bom de não jogar lixo pela janela do carro. Acredito que todos nós tenhamos, né? A maioria de, de nós tenhamos esse costume. É um costume feio, né? Quando você está atrás de um carro, o cidadão da frente vai lá e joga uma latinha de refrigerante na janela do carro. A gente tem o costume de não fazer isso, porque a gente vai sujar a via pública, certo? A gente degrada o meio ambiente, então o nosso costume é um costume correto, mas é um costume. Até onde eu sei aqui na cidade de Araçatuba, acho que em Penápolis também, você não vai ser multado se você jogar um lixo, uma latinha pela janela do seu carro. Então nós temos o costume de não jogar lixo pela janela do carro, tá certo? Então deu para entender? São regras de conduta surgidas da consciência comum do povo, pela sua prática constante e uniforme, sob a convicção de que tem caráter de forma jurídica. Então o povo tem o costume, este é um costume correto que eu dei o exemplo, de uma determinada prática. E como essa prática é reiteradamente tomada, ela acaba tomando uma convicção e um caráter de forma jurídica, mas não tem lei que defina esse costume, por isso que é denominado um costume. Tranquilo, gente? Um segundo conceito que eu separei para vocês, isso aí vocês já sabem com o pé nas costas: jurisprudência. Decisões reiteradas no mesmo sentido, oriundas do Poder Judiciário, que podem embasar outras decisões. Tá? Para nós, estudantes agora do direito do sistema tributário nacional, é importante relembrar que a jurisprudência ela não tem um caráter obrigatório, ou seja, não obrigatoriamente uma decisão tenha que ser tomada com base nessa jurisprudência, tá certo? Ela não tem um caráter obrigatório, ela serve apenas de modelo para futuras decisões. Legal? Então, quando a gente vai, lembra que eu explicava para vocês? Quando a gente vai distribuir o advogado vai preparar lá uma ação, ele vai pesquisar se existem decisões a respeito do tema que ele vai discutir nessa ação. Se existir decisões favoráveis a esse tema para que o advogado está tratando para o cliente dele, o que ele faz? Ele seleciona algumas dessas decisões para mostrar para o juiz, olha, excelência, já existem várias decisões a favor, como o direito é pleiteado, no mesmo sentido. Então, olha aqui, ele mostra na comarca tal, na comarca tal. Tá? Isso é jurisprudência. Outra situação que eu separei para vocês aqui é a doutrina, que é a produção doutrinária por doutores, juristas, estudiosos do direito. Eles elaboram conceitos, explicam institutos jurídicos, métodos de interpretação, através de livros, periódicos, revistas. É a doutrina. É a produção doutrinária realizada por doutores, juristas do segmento, estudiosos do direito. Tá? Através dessa doutrina eles explicam conceitos, institutos jurídicos, geralmente através de livros, periódicos, revistas, hoje artigos em sites de internet. Né? Então, esta é a doutrina.
Uma outra aqui, eu já falei isso na aula passada, mas eu gosto de sacramentar. Lei complementar e lei ordinária. Lei complementar, ela trata de matérias taxativas previstas na Constituição Federal e a sua aprovação é por maioria absoluta, ou seja, metade do número total de membros de uma casa mais um. Metade do número de membros totais de uma casa, Câmara dos Deputados, Senado, mais um. E nós temos a lei ordinária. A lei ordinária, ela vai tratar dos assuntos que não estão previstos, que não estão taxativamente previstos na Constituição Federal, certo? Elas tratam de leis mais comuns, em sentido amplo. E elas, óbvio, por se tratarem de leis em sentido amplo, elas podem ser elaboradas pelos poderes legislativo na esfera federal, estadual e municipal. E a sua aprovação é por maioria simples. Maioria simples, o que nós já falamos na aula passada? Metade do número de membros de uma casa presente na sessão de votação, mais um. Enquanto na lei complementar é metade do número total de membros de uma casa, mais um. Na lei ordinária é metade do número de membros presente numa sessão de votação, mais um. Legal, gente? E por último, que eu separei para vocês aqui, é a medida provisória. A medida provisória, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei ordinária. No entanto, ela só pode ser instituída em caso de urgência e relevância, e ela somente pode ser instituída pelo presidente da República, que a submeterá ao Congresso Nacional. Para que o Congresso a converta em lei. Esta é a medida provisória. Não é lei, mas tem força de lei, só pode ser instituída pelo presidente da República em caso de urgência ou relevância para posterior apreciação do Congresso Nacional e possível conversão em lei. Com isso, gente, nós vimos mais algumas características, mais alguns conceitos de fontes do direito tributário, tá? Lembrando, estou revisando isso justamente para a gente não partir do nada. A gente está mudando de professor, então muda a metodologia, e a ideia é a gente refrescar a cabeça com todos esses conceitos. Eu separei mais um teminha para a gente relembrar. Eu já falei um pouco disso da aula passada, mas eu não especifiquei um por um das espécies de tributo. Lembrando, tributo, gente, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, em grana e obrigatória, compulsória. A gente não pode escolher não pagar. O cidadão, o contribuinte, ele tem que pagar esse tributo, que não constitua sanção de ato ilícito. Como eu disse, o tributo não é multa. O tributo não existe para nos penalizar, tá certo? Tanto que multa não é tributo. Então, que não constitua sanção de ato ilícito. Eu não pago um tributo porque eu pratiquei um ato ilegal, um ato ilícito. O tributo não constitui, ele não decorre da prática de um ato ilícito. Ele não é uma sanção, ele não é uma pena, tá certo? Instituído por lei, sempre. Princípio da legalidade tributária, tá certo? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Lembra? Fato gerador previsto em lei. A administração pública tem que também transformar esse tributo num crédito tributário para que ele possa ser cobrado, e nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então, tributo é isso. Então, vamos lá, que eu falei na aula passada. Tributo é gênero e as suas espécies são impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. É isso que nós vamos ver agora. Gente,
eu gosto de falar do imposto porque muita gente confunde. Lembrando, imposto é uma espécie de tributo. Por mais que a gente fale imposto, paguei muito imposto, o imposto é só uma espécie de tributo. O termo geral é tributo, certo? O imposto é uma espécie de tributo. E muita gente fala, eu pago IPVA e a rodovia tem que estar bem recapeada, eu pago IPTU, tem que ter iluminação na minha rua, o asfalto tem que estar bom. Olha lá, imposto é o tributo exigível independentemente de qualquer atividade estatal, de qualquer contraprestação estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o imposto ele não é pago em decorrência de uma contraprestação do Estado. Então, eu não pago IPVA para que esse dinheiro do IPVA, por exemplo, seja aplicado lá na manutenção das vias. Não tem contraprestação no caso do pagamento de imposto. Ele não tem uma destinação determinada. O dinheiro que eu pago de IPVA, que é um imposto sobre veículos automotores, ele não tem uma destinação específica. O dinheiro pago do imposto ele vai ser distribuído no orçamento da administração pública, mas ele não tem uma destinação específica. Ele é pago, é um tributo exigível independentemente de qualquer contraprestação estatal. O pessoal costuma confundir muito isso, gente. Então é importante deixar claro. O IPTU, o IPVA, o valor que você paga de IPTU e IPVA ele não vai não vai ser aplicado numa determinada situação. A sua destinação é indeterminada. É isso mesmo. Aí tem que pagar e quem escolhe onde vai ser aplicado esse dinheiro, óbvio, a lei determina, mas a destinação é indeterminada. Certo? São tipos de impostos da União: imposto de renda, imposto de exportação, imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operação de crédito, imposto territorial imposto territorial rural, imposto extraordinário de guerra, impostos residuais. São impostos de competência do Estado. Imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ITCMD, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Impostos de competência municipal, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, imposto sobre a taxa de bens imóveis, ITBI, e imposto sobre serviços, ISS. Então, o que fica para nós aqui? O imposto, que é uma espécie de tributo, ele é exigível independente de qualquer contraprestação do Estado. Este imposto ele é exigível independente de qualquer atividade estatal. A sua destinação, o valor pago referente a esse imposto, a destinação desse valor é indeterminada. É isso, gente. Vamos continuar no próximo vídeo.